Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre é um grande privilégio, quando chega essa hora, para nós termos comunhão ao redor da palavra. A palavra é o fundamento da nossa fé e é ela que produz essa fé em nosso coração. E nós todos sabemos daquela célebre frase do profeta que a fé para o arrebatamento está nas mensagens. E o anjo disse ao profeta que a terceira etapa não seria imitada. Veja, ela não tem como personificá-la, porque ela é precisamente para as sementes eleitas. Ela não é para o crente denominacional, ela não é para o crente manufaturado, ela não é para o incrédulo, ela é especificamente para vivificar. Ela é a voz de arcanjo para vivificar os corações que possuem uma semente eleita e que foi plantada ali pelo Filho do Homem desde antes da fundação do mundo. De acordo com a Bíblia, ou de acordo com a mensagem, os crentes manufaturados, os incrédulos e muita gente usufruiu da primeira e segunda etapa no que dizia respeito à cura divina, à profecia, a manifestações sobrenaturais. Porque isso era Hebreus 6, a chuva caindo sobre todos, né? O joio e o trigo, todos recebendo as mesmas bênçãos. Porém, quando chegaria o tempo da terceira etapa, ela seria específica para os predestinados. Agora seria o poder da palavra falada, vivificada pelo Espírito Santo, para despertar as sementes eleitas, as sementes predestinadas. A exemplo da analogia que usou o profeta do filhote de águia. Aquela grande mãe águia, ela sabia que ela tinha um filho em algum lugar, porque um fazendeiro tinha roubado um ovo do seu ninho. Então ela sabia, em algum lugar está essa semente predestinada. E ela sai bradando. O seu brado era a voz da ressurreição. E quando ela bradou, esta voz da ressurreição não mexeu com o galo lá no galinheiro, tampouco mexeu com a galinha, tampouco com os pintainhos. Aquela voz tinha um endereço preciso, objetivo, era a semente predestinada, que estava, entre aspas, morta em meio àquele galinheiro. Ela não conhecia sua identidade, aquela sementinha jazia dentro dela todo o potencial, mas ela não sabia que podia voar às alturas. Ela não conhecia sua estrutura, ela jamais sabia que podia voar acima do galinheiro. Estava lá morta, presa no meio daquele esterco, como disse Paulo, sobre sua antiga e velha religião, que para ele era um esterco de um galinheiro. Veja, essa é a figura que a gente pode aplicar na analogia da grande mãe águia. Então todos nós sabemos que a terceira etapa é os 7 trovões, é o poder vivificador, porque do alarido sai a voz. Não haveria voz sem a mensagem, a voz do sinal. Veja, muitos ficaram atentos aos sinais, e hoje é um grupo dentro da mensagem que quer levar o povo ao pentecostalismo, esse pentecostalismo de barulho, de gritaria, esse pentecostalismo de manifestações dos dons que ajuntam um monte de sapo, cobra, aranha, tudo dentro da igreja, porque eles estão atrás da manifestação, mas não podem ouvir a palavra. Eles não têm ouvidos para ouvir a palavra. Dentro deles não há semente para ser vivificada. Como usou o profeta na mensagem ao nascer do sol, de onde nós estamos extraindo nossos pensamentos, o sol não foi enviado para vivificar rochas quentes. O sol foi enviado para vivificar a semente que estava debaixo das águas. Então, na mensagem, ao nascer do sol, parágrafo 78 até o parágrafo 81, nós temos essa grande verdade, que a terceira etapa, os 7 trovões, é o poder vivificador apenas para aquelas sementes eleitas, aqueles crentes pré-ordenados. A mensagem não funciona para quem não é crente. Ela só tem poder de transformação, de ressurreição para as sementes predestinadas. Essa é a grande verdade. Citando então Romanos capítulo 8, verso 11, veja, se o espírito daquele
que ressuscitou a Jesus de entre os mortos, habita em vós. Veja, o germe de vida, a semente adormecida, morta no barro, como estava em Gênesis. Então diz o profeta, agora ali está a coisa, ali está o assunto, ali está o ponto. É se o espírito do noivo mora na noiva. Quando Deus produziu o primeiro noivo, primeiro fez a ele, este era homem e mulher em seu espírito. Ele o formou do pó da terra para que fosse material. Logo notem que quando formou Eva da costela de Adão, não tomou outro punhado de pó, mas tomou do próprio pó, da mesma palavra. Porquanto Adão foi a palavra falada. Deus tomou dele porque ele tinha espírito masculino e espírito feminino. Deus separou o espírito feminino de Adão e o colocou em Eva. E assim seguiu sendo parte do espírito de Adão, foi carne de Adão, logo foi parte do espírito de Adão, a dinâmica que vivificou a mecânica do seu corpo. Então hoje a noiva também tem que ser carne de sua carne e osso dos seus ossos. Agora, como chegará a ser carne mortal, parte da sua carne? Aqui está o grande milagre. Que quando o Espírito vivifica essa carne mortal, nós passamos a ser carne e osso do corpo de Jesus Cristo. Veja, que coisa, os predestinados, os que tinham vida, naturalmente eram como a semente que estava já na terra. Muitos se encontravam mortos, eram simplesmente semente apodrecida, por causa das muitas águas e das demais coisas. Veja, porém, sabe você? Havia uma semente ali, esperando, pronta para receber a vida, e Deus sabia que estava ali. Veja, os predestinados são os primeiros a serem vivificados pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo vem precisamente para reclamar o seu. Agora isso é muito profundo e assegure-se de que o está captando bem. Veja, o nosso parente redentor aparece em Apocalipse 10, como título de propriedade na mão, ele brada como leão. Veja, ele traz um livro, agora aberto, para revelar aos seus filhos. Com que intenção? Despertar as sementes predestinadas, apenas as que têm seu nome no livro da vida do Cordeiro. Então quero destacar isso em 3 pontos. Os predestinados, os eleitos, são como sementes na terra. Veja, apodrecidos pelas águas, debaixo das águas sobre as quais se assenta a grande prostituta. Veja, mas há uma semente específica, um eleito com seu nome no livro da vida, esperando pela vida. Veja, essa semente foi pré-conhecida por ele desde antes da fundação do mundo. Segundo ponto, o Espírito Santo vem primeiro aos predestinados para reclamá-los como seus. Ele os comprou. Ele vem ordenar a Satanás a soltar a semente eleita. E o terceiro ponto é esse, o Espírito Santo. Ele é a lâmpada, ele é a luz. Veja, que veio para vivificar, não toda a terra, ou as rochas, mas somente aquele pó rodeado pela vida predestinada de Deus. Nem todos receberão essa mensagem, somente os predestinados. Para encerrar, eu quero tomar a ilustração da mulher que tinha 10 dracmas e perdeu uma. Veja, aquela mulher, ela representa a igreja, mas ela também representa o Espírito Santo. Veja, que sai em busca da semente eleita. Veja que era específico, era como a parábola das 100 ovelhas. Não é 101, é 100. Veja, e ali também eram 10 moedas preciosas, 10, representando os crentes, as almas predestinadas por Deus. 10 dracmas. Veja, e o Espírito Santo, ele sai atrás daquela que ele perdeu, que estava perdida no meio do pó escuro da casa, coberta pela sujeira do mundo e esquecida nas sombras do pecado. Então, com o coração cheio de amor, o amor divino, ele acende a lâmpada da revelação, a luz sobre a palavra, e varre todo o lixo, todo o pó, com aquele vento impetuoso de Atos 2, o vento, veja, o grande vento da graça, porque pela graça
nós somos salvos e o Espírito Santo não descansa enquanto não achar essa última pedra preciosa. Lembre-se que são 10. Sim? Veja, e quando ele acha o que ele faz, a Bíblia fala que há um reavivamento, há uma explosão de alegria. Ele convoca as amigas e as vizinhas. O que é isso? Nossas teofanias na eternidade entram em gozo. Porque cada um de nós tem uma representação na eternidade como a mulher do poço tinha. Sim? Veja, o Espírito Santo varre toda a casa. Veja, não por acaso, mas ele busca com precisão, com a luz da revelação, a alma eleita e predestinada como aquela grande mãe águia. Não buscava os pintainhos ou o galo ou a galinha, ele buscava seu filho. Ou seja, ele vem para vivificar com fogo o poderoso Espírito Santo, trazendo vida eterna a essa semente. Não é uma mera busca. Veja, é uma busca da dracma perdida, da semente predestinada. Veja, quando encontra uma celebração cósmica, lá da eternidade. Sim, veja, onde uma alma redimida, ela vale mais que todo mundo, esta alma preciosa, esse número específico de predestinados que tem seu nome no livro da vida. Vou repetir, a terceira etapa só funciona para quem tem a semente eleita. Porque agora não é mais a manifestação dos dons, é o poder vivificador da palavra falada. Então eu quero fazer 2 perguntas para terminar. Não é incrível saber que se o Espírito desperta seu coração, você, meu irmão, que Deus plantou em você uma semente eterna? Não é maravilhoso? A última pergunta. Então por que demorar tanto, ser tão tardio de coração, se o amor de Deus, que busca você como um tesouro, está ansioso para vivificar a sua alma e trazer o poder vivificador para esse corpo mortal e levá-lo à obediência completa da palavra? Deus te abençoe, Deus te guarde. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.